noite, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus esteja sempre conosco nessa busca do aprimoramento espiritual de cada um de nós, do nosso autoconhecimento, em busca da espiritualidade, em busca da espiritualização de todos. E hoje daremos continuidade ao estudo Encarnação dos Espíritos e paramos no item 21. Eu pediria a Graça para que Graça faça aí uma prece inicial. Boa noite a todos e todas. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez agradecidos pela oportunidade do estudo. Ilumina o nosso facilitador James para que ele possa conduzir a nossa atividade baseada no amor e no conhecimento que ele detém. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, amados companheiros, hoje nós vamos ter a apresentação do estudo, depois eu vou abrir para as considerações de todos e finalizando o nosso estudo hoje, Graça vai colocar um vídeo de 6 minutos, que é Brasil, te ofereço a paz, te ofereço o amor, te ofereço a amizade. É uma música que já faz sucesso há muitos anos, desde o ano 2000, e é um vídeo que nós produzimos para cultuarmos a paz na mente e no coração de todos nós, nesse momento tão delicado em que o nosso país está vivendo. Então vamos tirar alguns minutos no final para ouvirmos esse vídeo e vibrarmos pela paz do mundo e pela paz da nossa sociedade. Quando Allan Kardec, neste capítulo 11, a Gênese Espiritual, no item 20, ele vai falar sobre a questão da não lembrança das nossas vidas pretéritas, das existências passadas que tivemos, e porque há o véu do esquecimento. Imaginou se nós lembrássemos de todas as nossas existências pretéritas, dos afetos e dos desafetos que cruzaram as nossas encarnações anteriores? Como é que nós viveríamos hoje? Então, neste item 20 até o item que eu marquei aqui, até o item 28, Kardec e os espíritos vão tecer de forma tão primorosa a questão do fenômeno particular que a observação igualmente assinala, que acompanha sempre a encarnação do espírito, desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos da sua reencarnação toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem, a proporção que se formam e consolida os órgãos que lhe hão de servir às manifestações. No item 21, ele vai dizer o seguinte: mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança
do seu passado. Na medida em que o espírito vai reencarnando gradativamente, se acoplando ao modelo biológico do corpo, o novo corpo, o espírito vai perdendo a sua consciência anterior, o seu passado, sem perder as suas faculdades. Ele perde a lembrança, mas não perde as suas faculdades, as suas qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce, nós renascemos, vai dizer Kardec, qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ainda aí, a bondade do Criador se manifesta, porquanto, adicionada aos amargores de uma nova existência, a lembrança muitas vezes aflitiva, humilhante do passado, poderia turbá-lo e criar embaraços. Pois bem, meus amigos, seja bem-vindo, Ana Cláudia, tudo bem? Além de nós perdermos temporariamente a lembrança da última encarnação que tivemos na Terra, os vínculos consanguíneos nas existências pretéritas, como também perdemos a lembrança do período na qual passamos no mundo espiritual. Porque a nossa verdadeira origem é o mundo espiritual. Quando você não está evoluindo na Terra, quando você não está se educando na Terra, você está se educando e evoluindo também no mundo espiritual, porque é lá que nós habitamos. A nossa verdadeira residência, a nossa verdadeira pátria de origem é a realidade espiritual. A realidade física na Terra, ela é transitória, é muito efêmera, é passageira, por mais que você viva encarnado no corpo durante 100 anos. Perante o tempo no mundo espiritual, 100 anos não significa muito, não é? Então, é muito efêmera a nossa existência na Terra, mas a realidade espiritual é ser muito mais pujante, muito mais brilhante, muito mais ativa. E aí ele vai dizendo, ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois novo homem, por mais antigo que seja como espírito, adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhes desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Ou seja, a estadia na Terra nossa, ela é um sobreamento. O corpo cria uma sombra, apaga da nossa memória momentaneamente, enquanto o espírito, alma encarnada, está, não lembramos da nossa verdadeira identidade espiritual, da nossa relação social no mundo espiritual. E ao retornar ao mundo espiritual, esse despertar da nossa consciência se torna lúcida ou lúcido, e nós compreendemos por que, enquanto estávamos na Terra, tivemos determinadas situações, conflitos com os nossos entes queridos. Quando você desencarna,
é que você vai entender de forma mais ampla a família que você teve, não é? A história que você construiu na Terra. A nossa história, eu sempre comento que ela tem outra história que nós desconhecemos, que é a história espiritual de cada um de nós. Então, no item 22, quando Kardec diz: não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual, sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito, cada um de nós, na qualidade de espírito, é sempre o mesmo eu antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, restituindo a liberdade e a vida espiritual, o espírito se lembra, pois, que então já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Ou seja, já dizia Francisco de Assis: morremos todos os dias. Quando você dorme, é uma morte momentânea. O espírito se desvincula dos liames físicos e adentra a realidade espiritual. Um dos motivos... Boa noite, Ana. Um dos motivos que eu comecei, Ana, a estudar a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, eu comecei a estudar pelo capítulo da emancipação da alma quando eu tinha 16 anos. Aos meus 16 anos, eu perguntei a meu pai, boa noite, qual era o livro que eu deveria estudar. Ele disse: James, meu filho, o Livro dos Espíritos. E eu comecei a estudar o capítulo A Emancipação da Alma, porque aos meus 16 anos eu já me via fora do corpo físico. Quando eu dormia, eu me via fora do corpo físico, mantendo um contato com a realidade espiritual. Passado mais de 45 anos, eu comentava hoje nos bastidores com Graça, mais uma vez eu me vi fora do corpo físico hoje. Estava vendo a realidade espiritual de Salvador, a outra metrópole espiritual de Salvador. Como as comunidades espirituais se interconectam com as comunidades, com os grandes arranha-céus, com os guetos, não é? Com toda a nossa população, a nossa cidade, não é? Então, isso é um dos fatos. Eu narro muito, eu escrevia muito as minhas experiências fora do corpo físico e a minha percepção extrasensorial dessa outra sociedade, como eu vi essa madrugada, e que eu via toda a Cidade Baixa ali, povoado por comunidades espirituais, muito semelhante às nossas comunidades, ou melhor, as nossas comunidades, a cidade nossa, ela reflete as cidades espirituais que estão ao derredor do nosso estado, da nossa cidade. E é uma população que vocês nem imaginam, que estão altamente mantendo contato conosco a todos os instantes, a todos os momentos. Nós vivemos mantendo contatos através de sintonias mentais com essas outras comunidades espirituais, esses bairros, essas cidades, esses guetos, essas vilas, esses vales, que a gente vê muitos vales aqui em Salvador com outro tipo de estrutura, e outra topografia completamente diferente dessa topografia que nós conhecemos. A topografia de Salvador, a topografia espiritual que abrange essa ponta da Baía de Todos os Santos, ela tem outro aspecto espiritual por conta
do psiquismo espiritual dos seus moradores, destes espíritos que habitam regiões e que estão praticamente muito interconectadas com todos nós, não é? Então, esse capítulo aqui, esse item 21, ele está dizendo isso, não é? Nesse capítulo 22, perdão, não é? Então aí, quando Kardec diz também, não há portanto solução, aliás não, eu já falei aqui, né, o item 23. Então ele vai dizer assim: tomando-se a humanidade num grau mais infinito, da escala espiritual, como se encontra entre os atrasados selvagens, perguntar-se-á se é aí o ponto inicial da alma humana. Gente, nós moramos em um minúsculo planetinha, minha amiga Ana Carla, num planeta menor do que um grão de areia, na periferia da nossa galáxia, a Via Láctea, dentre mais de 100 bilhões de estrelas. E somos ainda uma raça, uma humanidade, que a nível de outros mundos, nós somos ainda um planeta muito atrasado, não somos um mundo altamente evoluído. E eu acho que, pela situação em que a humanidade atual se encontra, percebemos o nível de endurecimento que ainda existe no coração e na mente dos moradores deste planeta. Então, aí Kardec diz assim: na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Esse item está associado ao capítulo 606 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos se os animais e todas as almas da Terra tiveram o mesmo princípio. E ele vai dizer que os animais tiveram o mesmo princípio espiritual que nós todos tivemos. Só que nós já estamos de uma raça espiritualmente muito mais avançada do que os nossos irmãos inferiores. E aí ele diz: é aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegado ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ele recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria assim filiação espiritual do animal para o homem, como a filiação corpórea? Então eu peço a vocês que leiam a questão 606 do Livro dos Espíritos. Este sistema fundado na grande lei de unidade que preside a criação corresponde forçoso convir a justiça e a bondade do Criador, de uma saída, uma finalidade, um destino aos animais que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados para terem no futuro que lhe está reservado uma compensação aos seus sofrimentos. O que constitui, vai dizer Kardec, então, o que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais de que ele se apresenta, dotado ao entrar na humanidade, atributos que o transformam, tornando um ser distinto, como futuro, o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não deixará de ser homem, já não seria animal. Como o fruto não é raiz, como o sábio não é o feto, informe que o pós no mundo. Ou seja,
já passamos por essa fase de animalidade, não é? Das origens mais primitivas que já estudamos em capítulos anteriores. Mas este sistema levanta múltiplas questões, vai dizer Kardec, cujos prós e contras. Não é oportuno discutir aqui, como não é o exame das diferentes hipóteses que se tem formulado sobre este assunto, sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele porventura passado, tomamo-lo ao entrar na humanidade, num ponto em que, dotado de senso moral e de livre arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. E aí no item 24, que eu fiz umas citações aqui que eu achei muito interessante, que ele diz assim: a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las, útil, portanto, ao seu adiantamento e à sua união com a matéria. Daí o constitui uma necessidade à encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Aqueles mergulhadores que trabalham nas plataformas de petróleo no alto mar, eles mergulham, o Walter, né, que já trabalhou em plataformas de petróleo em alto mar, há toda uma equipe, e quando aqueles mergulhadores descem a grandes profundidades, eles usam equipamentos especiais, roupas especiais. Eles usam roupas especiais, recursos especiais, para fazer uma autoavaliação das estruturas das plataformas no fundo do mar. Depois que esses mergulhadores, após horas de mergulhos em mar profundos, eles são colocados em câmara de pressão. Me ajude aí, Walter. Eles entram numa câmara para passar por um processo para que... Câmaras hiperbáricas. Exatamente. Para que ele não sofra uma pressão e venha a morrer. O que eu quero dizer... Nitronarcose. Exatamente. Então, a nossa encarnação é um mergulho, Ana Carla, não é, Ana? É um mergulho ao mar da materialidade. O nosso corpo físico é um equipamento de mergulho. Cada um recebeu um escafandro, não é? Uma máscara, uma roupa adequada para mergulharmos no mundo material. O princípio inteligente do universo, que é o espírito, para ele se manifestar na Terra, ele precisa ter uma roupa de trabalho. Essa roupa de trabalho é chamada corpo físico. E que amanhã devolveremos quando ela não tiver mais necessidade. E geralmente devolvemos essa roupa quando termina o nosso estágio de mergulho no mundo físico. E retornamos, Ana, para a realidade espiritual.
Porque é lá que nós vivemos. Viver na terra é um sonho passageiro, é um sono profundo. E que de vez em quando nós dormimos e despertamos para a nossa realidade espiritual. E quando a gente está fora do corpo físico, vivendo a vida espiritual, a gente diz assim, caramba, aqui que é minha verdadeira vida. Me permita, peço licença a todos vocês, com muito carinho. Essa experiência que eu tenho muito desdobramento espiritual. Eu tenho muita experiência em desdobramento espiritual, na realidade espiritual. Eu vejo muito o mundo espiritual nesses nossos desdobramentos pelo fenômeno da emancipação da alma. E a sensação que eu tenho é de não querer voltar. É outro bem-estar, mas a gente precisa voltar porque o mergulho na terra ainda não terminou. Porque a gente precisa ter alguns ajustes de certos desajustes que tivemos no passado. Precisamos construir um mundo melhor, se reajustar com aqueles nossos desafetos que tivemos em vidas passadas. Quantos de vocês que estão aqui na sala são conhecidos nossos de vidas passadas? Só que a gente não está se identificando porque a gente está usando uma indumentária, uma roupa completamente diferente. Eu não sei se Diogo está aqui na sala, mas eu fiz um comentário com o Diogo essa semana. Diogo, quantos companheiros a gente vai tendo uma sensação, eu acho que eu conheço você de algum lugar, e que está lá no nosso inconsciente profundo, das nossas lembranças de vidas passadas, não é? Então, quando ele vai dizer aqui no item 25, todavia a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua, é transitória. Vou repetir aqui para ficar bem claro. Todavia a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua, ela é transitória. Deixando o corpo, ele não retoma imediatamente outro. Ou seja, você desencarna, você não vai assumir outro corpo, não é? E aí o que ele diz? Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante venha a ser o tempo que lhe dure as encarnações, se comparado ao que passa no estado do espírito livre. Portanto, a nossa duração na Terra é muito transitória. No intervalo de suas encarnações, no intervalo da encarnação de cada um de nós, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para frente num caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Ou seja, quando nós não investimos na nossa faculdade, fazemos doutorado, estudamos, nos especializamos, nos qualificamos. Então, quando você não está se qualificando na Terra, você está vinculado às escolas, às universidades, aos centros de comunicação no plano espiritual. As colônias espirituais são constituídas de universidades, de escolas.
para vários níveis de maturidade espiritual. Então, o professor Neil Lobo, ele publicou uma série de livros nos anos 90, A Filosofia da Educação. Eu me lembro que no Congresso Espírita da Bahia, de 1996, cujo tema desse Congresso Espírita foi Educação para a Plenitude do Ser. Era o tema do Congresso. E eu me lembro que naquela ocasião, eu publiquei um artigo na revista RI. A revista RI é a Revista Internacional de Espiritismo, uma revista de grande circulação. E eu publiquei uma matéria cujo título da matéria se chamava Educação para a Plenitude do Ser. E peguei citações do livro do professor Neil Lobo, Filosofia da Educação. E que o professor Neil Lobo fazia comparativos sobre quando você não está se qualificando na Terra, você está se educando no mundo espiritual. Existem universidades, escolas, e durante o período que nós estamos lá, estamos sendo preparados, qualificados para a futura reencarnação que teremos. E lá tem várias disciplinas. E uma das maiores disciplinas que tem lá, nas escolas, no plano espiritual, é a disciplina da moral, da ética, do amor, do perdão. São matérias. Eu indicaria um livro para que vocês estudassem, que vocês vão ver o que é uma disciplina de matérias específicas que é aplicado nas grandes universidades no mundo espiritual, que é o livro Memórias de um Suicida, a história de Camilo Botelho. Camilo Botelho, ele desencarna vítima do seu próprio suicídio e ele vai levar 50 anos entre a sua desencarnação e a sua reencarnação. Ele ficou meio século em uma colônia espiritual, na cidade universitária espiritual, Servos de Maria, uma colônia gigantesca que tem sob a psicosfera espiritual de Portugal. E o escritor lisboeta Camilo Botelho Castelo Branco, ele vai dizer que ficou 50 anos lá, e durante esse meio século ele ficou fazendo revisão, se preparando para a sua futura reencarnação, onde ele teve várias matérias de educação, da existência da cosmologia, vários assuntos, não é? Então, acho que tem algum microfone aberto aí, Walter. No item 26, ele diz assim: normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e o meio de ele progredir. Ou seja, significa que nós ainda somos espíritos inferiores, não é? É uma condição inerente à sua inferioridade do espírito. E a reencarnação é o meio dele progredir. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se com o subtrair-se a influência da matéria, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço, prolonga, consequentemente, a duração de sua encarnações materiais, que então se lhes tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigando a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar
pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo a extensão do período das encarnações. Então, é você, somos nós, que somos o próprio ser consciente na Terra de proporcionar a nossa evolução espiritual. E no item 27, que é o item o 27 e 28, ele vai dizer assim: o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. O progresso moral de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. E como é que está o progresso moral na atualidade da Terra? Com guerras, com sectarismo, com guerras políticas. A própria nação brasileira, o próprio povo brasileiro, um brigando com o outro. Se a gente está gerando essa psicosfera de ódio em todo o território brasileiro, que tipo de espíritos estão habitando e influenciando a psicosfera do Brasil? Que tipo de sociedade é essa de espíritos que estão sintonizando conosco? Por conta da nossa inferioridade. Então, quando ele diz que o progresso material de um planeta acompanha o progresso de seus habitantes, ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada de espíritos relativamente inferiores. Ele vai dizer que a nossa Terra, que a nossa vida é relativamente inferiores à vida corporal, é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo também mais atrasado, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Ou seja, Kardec e os espíritos estão dizendo que existem mundos mais primitivos do que o nosso, que é mais sofrido do que o nosso. Um exemplo, o último capítulo do livro O Mundo em Transição, psicografado por Divaldo em 2020, que fala sobre a pandemia. Os últimos capítulos deste livro, Filomena de Miranda chama a atenção de que os espíritos endurecidos que ainda permaneciam na Terra, e ainda uma parcela de espíritos desencarnados, que permanecem na psicosfera da Terra, durante o período da pandemia, esses espíritos estavam sendo retirados da psicosfera da Terra. Sociedades de espíritos, cidades espirituais inteiras, com toda a sua população, estavam sendo retirados, esses espíritos, como também espíritos que estavam desencarnando, vítima da Covid. Claro que não eram todos os espíritos vítimas da Covid, claro que não eram todos. Esses espíritos estavam sendo levados para planetas, vai narrar Filomena de Miranda, para planetas semelhantes ao planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás. Filomeno diz que esses planetas, para onde está sendo levado esses espíritos inferiores
que está atrapalhando o progresso da humanidade no mundo espiritual, influenciando a Terra, estavam sendo levados para planetas semelhantes à Terra há 1 bilhão de anos atrás, que era meramente possível ter vida na Terra humana há 1 bilhão de anos atrás. Que a psicosfera era completamente densa, mais voraz. Ele fala isso nos últimos capítulos do livro O Mundo em Transição. Então, na medida que você vai evoluindo intelectualmente, moralmente, a Terra vai se modificando, o corpo físico vai se intelectualizando, porque o espírito evolui e intelectualiza a matéria vai ficando muito mais refinada, e o planeta, a psicosfera da Terra vai se transformando. Então, quando ele diz, eu vou terminar aqui no item 28, quando em um mundo os espíritos há realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mundo adiantado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhes sendo mais de proveito algum, a encarnação em corpos materiais passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios, chegando ao ponto de culminante do progresso, gozam da suprema felicidade, admitidos nos conselhos do Onipotente, conhece-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Assim, qualquer que seja o grau em que se acham na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, têm eles suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios, ao menos adiantados, como a simples serviçais, incumbe o desempenho, a princípio inconsciente, depois cada vez mais inteligente, de tarefas materiais. Por toda parte, o mundo espiritual, meus amigos, não é? Por toda parte, o mundo espiritual, atividade, em nenhum ponto existe a ociosidade inútil. E aí, ele vai concluindo, e que eu fiz aqui algumas citações. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Essa grande coletividade que habitam todo o universo, todas as diversidades de mundo é habitado por inteligências supremas, em graus de evoluções diferentes. É o que André Luiz vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos. Os co-criadores em plano maior são os espíritos, os logos divinos, espíritos puros da hierarquia dos cristos planetários, dos cristos galácticos, dos cristos que são agora co-criadores da formação de estrelas, de galáxias e de mundos, não é? Esses grandes mundos onde alguns cientistas, com a tabela Kardashev, ele diz assim, esses astrônomos, eles chegaram a uma conclusão que as civilizações, isso é uma teoria, olha se essa teoria não está batendo com o que a gente acabou de ler na Revelação dos Espíritos. Kardashev é uma tabela criada por um astrônomo nos anos 60, e ele vai dizer que a civilização que habita outras
constelações, civilizações do nível 4 seriam capazes de manipular as estruturas do universo em maiores e maiores escalas, envolvendo grupos de galáxias, aglomerados e superaglomerados de galáxias. Civilização do tipo 3 pode até manipular a energia suficiente para escapar do universo através de buraco negro no espaço. A civilização tipo 4, isso é um astrônomo na década de 60 que escreveu isso. Supostamente eles imaginam que existem civilizações do Supostamente ele imagina que existe civilização do tipo 4 que são capazes de mexer na estrutura do universo. Não seriam esses espíritos puros? Esses co-criadores em plano maior que André Luiz narra no livro Evolução em Dois Mundos? E o que ele diz aqui que a coletividade dos espíritos que constitui de certo modo a alma do universo por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento só há matéria inerte, carente de finalidade de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Com a ação do elemento espiritual, do espírito puro, manipulando a matéria escura, a energia escura que nós conhecemos como o fluido cósmico universal, para a sua individualização, não é? Com a grande finalidade de uma razão de ser, que tudo se explica, não é? Os fenômenos da cosmologia, os fenômenos do que a ciência, a cosmologia está descobrindo, de que existe um universo inteligente. E como dizia Einstein, que Deus não joga dados, o universo é inteligente porque existe uma força inteligente, uma consciência inteligente, ou consciências inteligentes manipulando o que existe no universo. Kardashev, quando escreveu esse tipo de civilização, ele imagina que um dia chegaremos a esse nível de civilização que não mais precisaremos ter estes corpos tão densos, tão pesados, aonde ainda nós matamos para se alimentar de carne animal, jogamos bombas, tiramos vidas de pessoas. Sim, seremos um dia um mundo de regeneração. Mas amanhã, quando você se transformar e aqui na Terra não ter mais espaço para as desigualdades sociais, para o ódio, para o rancor, para o ataque, para guerras, para os individualismos, o mundo se tornará um mundo de bem-aventuranças quando você apagar de forma gradativa o ego que ainda permanece muito ativo no mundo íntimo de cada um de nós. Então, eu termino aqui nesse item 28 para que a gente abra para discussões, e eu deixarei para a próxima semana a gente dar continuidade no estudo do item 29 em diante, que a gente vai falar sobre a Terra e os meios climáticos. Portanto, esses capítulos, esses itens, nos mostram verdadeiramente que nós estamos passando uma temporada. Cada um está passando a sua
temporada, não é? E como é que você está vivenciando a sua experiência? Nesta temporada, meu pai, ele teve a temporada dele. Ele desencarnou aos 68 anos, em 1995. Se ele estivesse vivo, ou aliás, perdão, se ele estivesse entre nós, porque vivo ele está. Se ele estivesse entre nós, ele estaria com 95 anos. Ele encerrou a jornada dele aos 68 anos. Eu estou com 61. Daqui a 7 anos eu vou completar a idade que meu pai faleceu. Você precisa pensar. Afinal de contas, qual é o progresso que eu estou estabelecendo para a minha própria existência? Como é que está sendo a minha jornada como este ser consciente, ora transitoriamente tendo a experiência no corpo físico, numa encarnação, e que eu estou sujeito a todas as intemperências da vida, a guerras, ao meio ambiente, a mudança do clima, a temperatura, ao comportamento emocional nosso. Esse nosso comportamento emocional, a nossa estrutura psíquica, nossa, certamente também sofre influências pelo meio ambiente que a sociedade vive. Atualmente nós estamos vivendo isso. O clima que o planeta está, a tensionalidade do planeta com a guerra na Ucrânia, com as guerras civis que estão acontecendo no planeta, que milhares de pessoas estão perdendo a vida em guerras, em homicídios. Enquanto estamos aqui, o que eu posso fazer para mudar essa situação em que nós estamos, ora, vivenciando? Estamos vivenciando, mas tudo passa. Eu vou abrir para a participação de todos vocês e nós vamos encerrar com uma visualização de um vídeo que eu vou colocar, e antes de graça colocar esse vídeo, eu vou fazer alguns comentários. Então agora eu quero que todos vocês possam participar. James, Maria Neuza, ela colocou aqui uma pergunta, agora eu não sei qual foi o momento e o que foi que levou ela a fazer a pergunta. Ela diz, e quando ele está na erraticidade? Ela está na sala, ela poderia. Eu posso falar, porque... Boa noite a todos, meus irmãos. Jimmy, quando você falou que nós desencarnamos e não voltamos logo a encarnar, e aí o espírito fica procurando ver o que errou, o que tem que fazer. Aí esse momento é o momento da erraticidade? Sem sombra de dúvidas. A erraticidade, os espíritos errantes que é apresentado na codificação, é o período em que você está no mundo espiritual. Na erraticidade não é que você esteja errando, é o momento de você estar fazendo uma autoanálise no mundo espiritual, na erraticidade, do que você fez na Terra. Então, erraticidade é o mundo espiritual, onde você está vivenciando a sua experiência, fazendo uma autoanálise, como ele disse aqui no texto anterior, onde você está fazendo uma análise, uma catarse de si mesmo,
Aonde foi que você errou, o que você acertou, o que você pode fazer de diferente na próxima existência. Me permita. Ok, obrigada.